Olá, pessoal! Hoje a professora vai explicar para vocês as atividades referentes agora ao mês de outubro. Nós vamos estar utilizando este material do governo, que é o Aprender Sempre, volume 2, que vocês ainda não receberam ele no material físico, tá? Nós só vamos utilizar o material online. Por isso, vocês não precisam copiar nenhuma das atividades, tá? Vocês vão apenas responder as questões. Então, lá no caderno, vocês vão colocar o nome do texto, né? E na sequência, questão 1 responde, letra tal responde, e assim por diante. Quando tiver que enviar o material para a professora, vocês vão fotografar, né? E vão enviar por e-mail ou pelo WhatsApp. E aqueles que preferirem entregar na escola, vai pegar essas folhas, vai fazer uma capa, colocar o seu nome, número e série e vai entregar na escola, tá bom? Mas não há necessidade de copiar. Então, na aula de hoje, a professora vai explicar cada uma das atividades para vocês, tá certo? Então, agora nós iremos ler o texto Corante de açaí aponta placas dentárias. Então, prestem bastante atenção na leitura e, na sequência, a professora vai explicar as questões. Sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros, o açaí pode ser muito mais do que um alimento nutritivo e saboroso. O corante da fruta, extraído em laboratório, serviu de base à produção de um composto natural que poderá ser usado em consultórios odontológicos para ajudar na identificação de placas bacterianas na região bucal. Os evinciadores são produtos aplicados nos dentes para que as áreas atingidas pela placa bacteriana fiquem mais escuras e assim possam ser localizadas e tratadas. Na pesquisa desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Pará, o evidenciador à base de açaí obteve resultados satisfatórios na localização das placas, revelando 62% a mais do que a placa visível ao olho nu. Uma das vantagens do produto é sua composição natural. Outros pontos positivos são o baixo custo de produção e a possibilidade de geração de mão de obra para a colheita do açaí. Então, o texto, a gente vê que ele está falando o quê? Do açaí, né? Um corante para ser usado em consultórios dentários à base de açaí. Aí nós temos as perguntas. A primeira. Com suas palavras, responda. Qual é a ideia central do fragmento? Então, o texto ele está sendo construído em cima de uma ideia central. Que ideia central é essa? Então, eles pegaram uma ideia, né, uma ideia principal ali, central, e em torno dela ele fez todo o seu texto. Então, que ideia é essa? Lá no material de apoio que a professora também já postou no site da escola, existe uma explicação bem detalhada, uma diferenciação de ideia central, de ideia secundária. Então, é tudo aquilo que já está naquele outro material que nós já trabalhamos, beleza? Questão 2. Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta 1. Ideia principal e 2. Ideia secundária. Então, vocês vão ler e vão me dizer qual das alternativas está aparecendo a ideia principal, né, junto com a ideia secundária. Então, em qual delas está aparecendo essas duas ideias, a principal e a ideia secundária? Aí o exercício 3 está lá, leia o texto e responda. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidos das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes,
provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para o plástico inservíveis, que poderiam se transformar em saco de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam e pela sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que sua função é. Então, e aí? A função desse texto. Qual é a função dele? Apresentar uns dados estatísticos aí sobre a reciclagem no Brasil? Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade? Divulgar a quantidade de produto reciclado? Revelar os altos índices de acidente? Conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental? E aí, qual é a ideia desse texto? Porque além do texto da informação, embaixo ele traz que os gêneros textuais eles vão servir o quê? Eles têm uma determinada função. Então, qual é a função deste texto? O que ele quis fazer com este texto? Depois, leia os textos motivadores da redação do Enem 2013. Texto 1. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motorista. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu como uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica e coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta da nova lei, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas, para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Então, esse é o nosso primeiro texto. Aí depois, na sequência, nós temos aí duas imagens, né? Nós temos aí o nosso texto, ele dá sequência a um texto não verbal, um cartaz que é uma mistura de um texto verbal com o não verbal, que é a linguagem mista, né? E depois nós temos o texto 2, repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem no campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo de conhecimento. Tulipas de choque e bolachas de papelão não servem em condições normais, como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente: dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se tivesse virada mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. Então, o segundo texto, ele já vai falar aí de uma experiência que eles fizeram, né? Uma maneira de conscientizar as pessoas que, se vai beber, não deve dirigir. E depois a gente tem a pergunta. A ideia central presente na coletânea de texto é... Então, a gente leu o primeiro texto, nós vimos os dois cartazes e nós vimos o segundo texto.
beleza? Qual é a ideia central? Qual é a ideia principal que todos esses textos estão transmitindo? O que eles querem transmitir para nós? Aí vocês vão responder aí qual é a alternativa correta. 5. Leia